Olá! O convidado do programa Laura Campos Entrevista de hoje é um político por paixão. Embora não exerça mandato legislativo, é um participante ativo do debate político brasileiro. Um sincero pensador sobre as grandes questões do país dos últimos 50 anos. Filho de um dos juristas mais importantes do país, nunca se escondeu atrás do pai. Ele é professor titular da Faculdade de Direito da USP e um dos maiores estudiosos de direito penal do país. O convidado de hoje não seguiu os passos do famoso pai, o grande civilista e jurista Miguel Reale, que foi autor e relator do novo Código Civil. Ele trilhou o seu próprio caminho, tornando-se um dos mais brilhantes penalistas do país e um dos autores do processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Foi secretário de Segurança Pública do governo Franco Montoro, no estado de São Paulo, e ministro da Justiça no governo de Fernando Henrique Cardoso. Um apoiador de primeira hora da Operação Lava Jato, e nas eleições de 2018 não foi nem Lula nem Bolsonaro. E parece que em 2022 poderá repetir o mesmo comportamento eleitoral. É com esse observador privilegiado dos últimos 50 anos que eu tenho a honra de conversar. Olá, professor Miguel Reale Júnior, que honra poder conversar com o senhor, uma sumidade do direito penal brasileiro. O prazer é meu, uma grande satisfação de estar no seu programa. Estou muito feliz de estar aqui. Doutor Miguel, antes de nós adentrarmos na entrevista, eu gostaria de saber um pouco mais da sua infância. O senhor é filho do igualmente grande jurista Miguel Reale, que também foi professor titular da Faculdade de Direito da USP. Ainda criança, o senhor pensou em seguir outra profissão que não direito? Por que o jovem Miguel escolheu o direito? Bom, como toda criança, eu queria ser bombeiro. Era mais ou menos. E depois também cuidar de propriedade rural, de cavalos, de fazenda. Mas eram coisas próprias para a infância, mas a vontade de ser proprietário rural permaneceu. Eu tenho realmente essa atividade como uma segunda atividade na minha vida que me dá muita satisfação e muito prazer. Mas eu tinha propensão para fazer estudos de filosofia e estudos de direito. Eu fui também aluno de filosofia, entrei nas duas faculdades contemporaneamente, ao mesmo tempo, a Faculdade de Filosofia e a Faculdade de Direito. Depois, no terceiro ano, eu não tive mais capacidade para acompanhar as duas faculdades e trabalhar à tarde no escritório. Eu trabalhava como estagiário no escritório de meu pai, mas ainda na área civil. Fui levado no quarto ano da faculdade para a área penal por conta do meu professor, que, aliás, faleceu ontem, e meu grande amigo, grandíssimo amigo, grande penalista, grande advogado criminal, e eu faço aqui a minha homenagem a esse amigo que eu perdi ontem, que é Ricardo Andreucci, com trabalhos excepcionais na livre-docência e depois na titularidade. Depois a vida apresenta coisas curiosas. Eu prossegui na carreira universitária mais rapidamente que ele. Ele era 6 anos mais velho do que eu, mas eu corri e acabei sendo professor titular antes dele. Quando ele foi fazer a titularidade, ele estava desistindo da carreira universitária, porque era desembargador. Quando ele voltou à carreira universitária, eu que compus a banca de exame de professor titular, o Ricardo. Quer dizer, a nossa amizade foi muito grande, trabalhamos juntos na reforma penal de 84, nova parte geral do Código Penal, na elaboração da lei de execução penal. Foi um momento muito empolgante da vida, jovem, participando de uma elaboração legislativa de tamanha importância. E foi por aí, foi já no quarto ano que eu descobri a área penal como uma área de preferência, seja para estudo, seja para atividade profissional. Bom, primeiro, meus sentimentos pelo seu amigo Ricardo, né? Meus sinceros sentimentos por ele. Doutor Miguel, há uma coincidência histórica, tanto à direita quanto à esquerda no Brasil, que é Miguel Reale, seu pai, ao lado de Rui Barbosa, Vicente Raul, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins em Silva,
foi um dos maiores juristas desse país. É raro que alguém se refira a Miguel Reale, o seu pai, sem colocar o adjetivo gênio. Quem foi esse brasileiro acima do bem e do mal e o quanto ele influenciou na sua carreira? Bom, ele teve uma grande influência, seja no plano do pensamento, seja no plano da convivência. Eu digo que aprendi muito com meu pai almoçando e jantando em casa. E, ao mesmo tempo, uma visão humanista. Miguel Reale era um humanista, era um homem de uma vasta cultura geral, com grande conhecimento das obras clássicas, latinista. Portanto, eu tive esse impacto. E mais, eu tive, já logo depois de formado, aquilo que antigamente se chamava de uma viagem de formação, né? Nós fomos para a Europa e eu ia fazer um curso de aperfeiçoamento, que seria uma especialização, o grande professor Giacomo dell'Italia, em Milão. Mas antes disso eu fui com meu pai, ele foi participar do Congresso Internacional de Filosofia em Viena, e de lá nós visitamos algumas cidades da Europa, especialmente depois da Itália, e foi um aprendizado também estar indo ver com ele o Moisés de Michelangelo, né, em Roma, fazer uma visita ao Museu Vaticano e tantas outras cidades que nós visitamos juntos na Toscana, antes de chegarmos em Roma, porque fomos diretos a Milão, onde eu deveria cursar com o Giacomo dell'Italia e outros professores esse curso de aperfeiçoamento. Então foi uma convivência, eu tive divergências, especialmente de cunho político, com ele, na época da ditadura eu tive diferenças efetivas, políticas, e eu diria, parafraseando Chico Buarque, de quem eu fui colega de classe e muito amigo no ginásio, eu tinha uma relação com divergência e com afeto. Essa era a minha próxima pergunta. Como é que, se vocês tinham a divergência política com seu pai durante a ditadura militar do país, se vocês tinham a mesma visão do regime, né? Como é que foi assistir e participar desse momento ao mesmo tempo? Depois, meu pai também acabou até participando do processo de redemocratização, se aproximando de Tancredo Neves, né? Mas eu vinha num confronto direto com a ditadura por conta também da minha posição na Ordem dos Advogados, especialmente como presidente da Associação dos Advogados de São Paulo. Eu tinha uma oposição muito firme ao regime militar e dei, sem dúvida, muito destaque a posição da Associação dos Advogados contra o regime e contra o governo Figueiredo. Então eu tinha essa posição marcadamente anti-sistema militar, e que não ocorria com meu pai, que aos poucos foi, e também acho que talvez tive alguma influência nisso, foi se afastando e inclusive colaborou muito até no sentido de nos dar notícia que lhe havia sido passada de que havia tentativa de eventual inconformismo militar na área do Serviço Nacional de Informações. E isso levou a medidas de cautela por parte da candidatura Tancredo Neves. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com um dos juristas mais importantes do país, Dr. Miguel Reale Júnior. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje nós estamos conversando com um dos responsáveis pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o penalista Miguel Reale Júnior. Doutor Miguel, o senhor foi ministro da Justiça do presidente Fernando Henrique Cardoso. Poderia nos falar sobre suas realizações à frente do cargo? Bem,
Eu tive pouco tempo no Ministério da Justiça, conhecia bem o Ministério da Justiça por várias atividades que eu tinha desenvolvido, especialmente no campo da elaboração legislativa. Também tinha sido presidente da Comissão de Mortos Desaparecidos do Regime Militar, uma tarefa muito penosa, né, de apuração dos fatos graves que haviam levado à morte e a sevícias, torturas nos porões da ditadura. E durante 6 anos eu fui presidente da Comissão de Mortos Desaparecidos, que era um órgão da Presidência da República, mas sediado no Ministério da Justiça. Então eu conhecia bem o Ministério e conhecia os seus diversos departamentos e secretarias, né? Eu pude fazer alguma coisa, me parece que sim. Lamento muito não ter levado avante um dos meus programas prediletos no Ministério, que foi a reunião dos ministros da área social. Eu promovi uma reunião dos ministros da área social no Ministério. Era a primeira vez, e quase em 8 anos do governo Fernando Henrique, que os ministros da área social se reuniam. E o cardápio desse almoço constava do enfrentamento, através de uma política criminal social, problema da criminalidade, e a proposta, que foi aceita com grande entusiasmo pelos ministros da área social, especialmente a Wanda Engels, era a se criarem, utilizar as escolas, especialmente nas periferias das grandes cidades, como centros comunitários, para dar equipamento social de socialidade à periferia, porque estava visto que grande parte dos homicídios ocorriam na periferia das cidades, dentro ou na proximidade de bares. E se você vai à periferia das grandes cidades, não há equipamentos sociais que permitam essa socialidade. A periferia só tem como divertimento, e é um divertimento masculino, onde saem as brigas, não é? O boteco e o jogo de bilhar. E a proposta era a transformação das escolas em centros comunitários, junto com áreas de prática de esporte, inclusive chamando especialistas em ginástica, em esportes do Exército, da Marinha, cabos, soldados, sargentos que tivessem condição de serem professores, e organizar efetivamente campeonatos. Não é só ter uma quadra esportiva, é fácil. O difícil é ter a quadra esportiva e organizar um campeonato, né? E a experiência que eu tinha vivido, tinha visto, especialmente da Criança Esperança, que é um trabalho do governo do Estado de São Paulo com a Rede Globo no Jardim Ângela. Ou seja, equipamentos sociais, reunião das pessoas que se socializam em torno de uma atividade cultural, é o melhor caminho para evitar a violência. E havia um grande desastre, estava pronto um projeto piloto. Aí eu tive que sair do Ministério por conta do que aconteceu com o Espírito Santo, que eu, provocado pela Ordem dos Advogados, para propor a intervenção no Espírito Santo, eu tive a ideia de retirar esse pedido de intervenção das mãos efetivas do Executivo e propor uma fórmula que existe na Constituição de que haja a intervenção para proteção dos direitos humanos decretada pelo Supremo Tribunal Federal. Houve a reunião da Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direitos da Pessoa Humana, e integrada a comissão naquela época também pelo ministro Barroso como advogado, e pelo Procurador-Geral da República, Brindeiro, que inclusive ajudou a fazer a solução final, o documento final, e eu tinha o tempo inteiro trocado figuras, trocado conversa com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que estava muito interessado e tenso, inclusive. Eu não fui à recepção dos jogadores que voltavam do Campeonato do Mundo, porque eu estava numa reunião neste dia que antecipava a reunião da comissão
de Direitos da Pessoa Humana, e quando eu cheguei para uma reunião ministerial que se ocorria depois da recepção, o presidente estava tenso, querendo saber como tinha sido o meu dia. Eu disse: tudo positivo, o procurador-geral concordou e ajudou, fizemos juntos a pauta da comissão, da reunião da comissão a se realizar no dia seguinte. No dia seguinte, essa decisão para solicitar ao Supremo, o Procurador-Geral da República, em nome da comissão, solicitaria ao Supremo a decretação da intervenção. Nesse dia, essa decisão foi por aclamação, inclusive com as palmas do Brindeiro. Teve uma repercussão internacional extraordinária, esse fato, mas sucede que no dia seguinte, era 9 de julho, eu estava em São Paulo para, mesmo sendo feriado, despachar com o governador Geraldo Alckmin a entrega de verbas para presídios, porque nessa noite eu iria para Costa Rica assinar um convênio com a ONU para a instalação no Brasil de um escritório de estudos de criminologia da ONU em São Paulo. Quando eu fui surpreendido com o Brindeiros sendo televisionado diretamente do Palácio do Planalto, dizendo que falava em nome do presidente, e que tinha conversado com o presidente, falava em nome do presidente, e que dizia que a intervenção no Espírito Santo era uma ideia, não era uma ideia do governo, era uma ideia do ministro da Justiça. E eu pedi minhas contas, porque me senti desautorizado, absolutamente inconformado com o que acontecia, e eu não tenho amor pelos cargos, eu tenho amor por aquilo que eu posso fazer no cargo. Essa foi uma experiência positiva de um lado e negativa de outro, em que eu fiquei muito decepcionado. Depois fiz as pazes com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um grande homem, cumprimento pelos seus 90 anos, mas foi um momento muito desagradável da minha experiência, especialmente porque eu deixei no meio do caminho um projeto como esse, que era um projeto importante de experiência de política criminal social, de cunho social, e não de cunho puramente policial militar. O senhor sabe que eu estava pesquisando para a gente conversar e eu lembrei que até hoje eu lembro de um apelido, o engavetador blindeiro, parece que foi o senhor quem deu? Engavetador nacional, engavetador. Até hoje eu me recordo disso. Engavetador geral nacional. O adesivo, o apelido pegou. A falta que eu senti de não ter um procurador-geral naquela época é a falta que eu sinto hoje. Também estamos vivendo isso. Vamos falar mais um pouquinho de política. O Plano Nacional de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique Cardoso faz agora 25 anos do seu lançamento, que tinha como objetivo estabelecer um novo marco da relação entre Estado e sociedade civil, com reparação às vítimas do regime militar, combate à fome, ao desemprego, à dificuldade ao acesso à terra e à concentração de renda. Tudo isso, claro, muito em sintonia com a Constituição de 88. Professor, com isso em vista, é razoável a gente supor que a população cansou-se do sonho de uma sociedade mais justa e fraterna? O brasileiro trocou os anseios da Constituinte de 88 pelo neoliberalismo do Paulo Guedes e a política do Bolsonaro, que mais parece o quarto cavaleiro do Apocalipse? Sem dúvida, a criação dessa política nacional de direitos humanos se deve ao ministro Zé Gregório. Ele que, com a sua visão, ele é um grande humanista e lutador pelos direitos humanos, ele que, no Ministério, pouco antes da minha entrada, consagrou os pontos de uma política nacional de direitos humanos, né? Logo, a questão da indenização daqueles que tinham sido vítimas do sistema militar ocorreram seja através da anistia, da revisão, da concessão de anistia e de indenização, mas também por via daquela comissão que eu já mencionei, comissão de mortes desaparecidas do sistema militar, em que examinamos bastante
doloridamente os fatos ocorridos com pessoas que foram mortas ou desaparecidas, né? Os mortos que foram vítimas do sistema militar, que morreram ou na cadeia ou sob absoluto domínio das forças militares, que não precisavam matar, poderiam prender, né? E isto ocorreu inclusive em 2 casos paradigmáticos, como o de Lamarca e do Marighella, que estavam absolutamente dominados, e apesar o Lamarca estava dominado, caído ao chão e foi fuzilado, né? Fuzilado friamente. Isso foi feito, mas muito ficou para trás, né? Muito ficou para trás, mesmo no governo Lula, governo Dilma, ficou muito para trás, muitas medidas que poderiam ter sido tomadas, especialmente no âmbito de segurança pública e de uma polícia mais preparada e humanizada, e ao mesmo tempo, no governo Bolsonaro, então, ela nem existe. Ela foi dissolvida. O governo Bolsonaro começa a sua gestão desconstituindo as entidades da sociedade civil que participavam do processo de decisão governamental, né? A democracia participativa, que, aliás, quem falava muito disso e que deveria ficar satisfeito com essa solução que foi encontrada, era o Franco Montoro, né? Que sempre falava de participação, né? Democracia como participação. E essa democracia com participação tinha o seu exemplo, principalmente nas diversas entidades que integravam vários conselhos de acompanhamento, de sugestões à administração federal, né? Seja conselhos na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, né? Os conselhos sempre com uma grande participação da sociedade civil, de entidades de ONGs interessadas no assunto, bem abnegadas, e a primeira medida que o Bolsonaro tomou foi a desconstituição desses conselhos com a participação da sociedade. Então, a sociedade civil que se dedica a questões do âmbito social foi afastada completamente do centro de decisão. Nós estamos agora a quilômetros de distância do que nós havíamos conquistado. Fizemos inúmeros passos atrás com o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro é absolutamente insensível a qualquer questão de ordem humanitária ou de cunho social, né? Se preocupa apenas de questúnculas menores de cunho, entre aspas, moralizante, né? Para imposição ideológica de radicalismos que não ampliam, que não estão acomodados ao mundo plural, que é o mundo do século XXI. Vamos para um rápido intervalo. Já voltamos com um dos juristas mais importantes do país, Dr. Miguel Reale Júnior. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje nós estamos conversando com um dos responsáveis pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o penalista Miguel Reale Júnior. Professor, ao contrário de grande parte dos seus colegas, que são advogados criminalistas, o doutor é um apoiador reconhecido da Operação Lava Jato. O doutor imaginava que a Lava Jato fosse encontrar seu fim num governo de extrema-direita e que inicialmente tinha em seus quadros o ex-juiz Sérgio Moro? Porque Jesus Cristo, no Evangelho, ele disse, a gente não expulsa um demônio com outro demônio. Qual foi o grande pecado da Operação Lava Jato? Foi a parcialidade? Olha, eu acreditava na possibilidade da Lava Jato trazer, sem dúvida nenhuma, a apuração dos fatos graves de corrupção que ocorreram, especialmente no governo PT, né? Que criou o aparelhamento do Estado e a ocupação
da administração pública por uma corrupção sistêmica. O PT nunca fez a autocrítica, é um grande mal que ele não tenha feito a autocrítica e se fantasia de inocente, mas houve grandes erros fundamentais por parte de Moro e por parte dos procuradores. Eu nunca fui a favor das 10 medidas. As 10 medidas eram uma inverdade. As pessoas falam a favor das 10 medidas, mas não conhecem as 10 medidas. As 10 medidas, na verdade, são 60 medidas. Cada um desses projetos trazia dentro de si propostas de mudança de 10 leis, especialmente no campo do processo penal e de forma muito rígida, inclusive propondo uma redução do habeas corpus. E nem a ditadura teve a coragem de fazer, né? Uma das propostas das 10 medidas era limitar o habeas corpus apenas para análise de mérito da falta de justa causa e, por exemplo, impedir que houvesse habeas corpus nas hipóteses de nulidade do processo. O processo é nulo, o processo é um juiz incompetente, não pode haver impetração de habeas corpus. Habeas corpus só uma análise de justa causa, e nós sabemos como é difícil a análise da questão da justa causa no âmbito do habeas corpus, porque em habeas corpus, em geral, não sei, em casos em que é evidente, muito forte a demonstração da injustiça, não se pode fazer exame de prova. Bem, agora, o grande malefício foi a arrogância, especialmente dos procuradores, de acharem que estavam salvando o Brasil e se imbuíram de um misticismo, né? de um pentecostalismo também, não é? Estamos aqui para salvar, estamos trazendo a luz e se permitiram essa conivência com o juiz. É inadmissível. Eu tinha a noção de que o Moro fosse um juiz rigoroso, mas não que ele fosse um juiz comprometido. E ele se revelou um juiz comprometido, por mais que se diga que são provas eventualmente ilícitas, não vejo, são ilícitas porque teriam sido obtidas de forma ilegal, a obtenção delas, mas o conteúdo delas nunca foi negado, nunca foi provado que fossem editadas ou modificadas. E aqueles diálogos entre juiz e Ministério Público são inadmissíveis. O juiz nunca pode orientar, né, o Ministério Público. Não, é um juiz comprometido, um juiz que orientava, um juiz que dizia o que devia ser feito, né, como devia ser feito, trocava opiniões com o Ministério Público sobre o que era necessário realizar, como que se deveria fazer uma determinada medida judicial. Realmente é muito triste ter visto que a Lava Jato, por conta dessa arrogância, tenha tomado esse caminho de levá-la, em grande parte, alguns processos. Mas há processos que terminaram, em que não existe esse comprometimento judicial, porque nós vemos que vários casos gravíssimos, as provas que são provas documentais, provas periciais, lá estão a comprovar a ocorrência desta união de corrupção que tem três pés, né? A participação do empresariado, né? dos empresários, especialmente dos construtores, das grandes empresas, a participação dos diretores de empresas estatais e a participação de políticos. Essa ligação que havia sido combinada entre esses três personagens criou uma corrupção sistêmica que comprometeu totalmente o Estado brasileiro, né? Já foi verificado, existe uma class action, existem ações promovidas por investidores estrangeiros, especialmente nos Estados Unidos, mostrando os prejuízos que a Petrobras sofreu por conta da sua falta de governança, da falta de compliance e permitindo e endossando a corrupção, que era deslavada e que era de conhecimento dos dirigentes do governo, né?
Professor, o senhor, como jurista, deve estar preocupado com a presença dos militares no governo Bolsonaro, que ocupam inúmeros cargos em toda a esplanada dos ministérios. O professor bem sabe que os romanos, na antiguidade, eles estão bem receáveis diante da presença militar dentro dos muros da cidade de Roma. O professor Miguel Reale Júnior imaginava pensar sobre a politização das Forças Armadas em 2021. O quão perigoso é isso para a República? Por que nós chegamos nessa situação? E agora que a pasta de dente já saiu do tubo, como estabelecer limites? É muito grave, Laura. Você coloca muito bem a sua pergunta. Na verdade, todo governante precisa ter uma equipe e um respaldo, uma massa crítica, né? Um grupo de inteligência que lhe dá sustentáculo e dá sustentação, ainda mais num Estado tão complexo como o Estado atual, que exige técnicos, exige a presença de uma tecnocracia, né? De componentes de diversas áreas que sejam especialistas. O governo Bolsonaro é uma revista, ele é um antipolítico, ele é um homem que nunca teve relação com ninguém, com nada. Ele não tem convivência com a sociedade civil, ele não tem conhecidos, não tem amigos, né? Quais são os amigos dele? Quais são aquelas pessoas com as quais ele pode, no final do dia, sentar e tomar sua bebida, seu whisky, sua cerveja, ou seu guaraná, seja o que for, e conversar sobre as questões do país? Ele não tem ninguém, ele tem os filhos, né? Então ele recorreu a quem ele conhecia, que eram os coronéis que tinham sido seus colegas de academia, né? E generais para ocupar cargos no governo. Mas isso me preocupa de um lado, mas o que mais me preocupa é essa sedução que ele realiza tentando cooptar as polícias militares. Veja agora, ontem mesmo ele estava numa formatura de sargentos, né, da Polícia Militar em Guaratinguetá. Ele foi à formatura de soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nunca se viu um presidente fazendo isso, né? Ele também vai, lógico, ele não lamenta as mortes, as 500 mil mortes, mas se morre um soldado, ele vai ao enterro. Ou seja, ele não está fazendo homenagem à morte, ele está fazendo política de cooptação das polícias militares. E se nós formos examinar a história brasileira, ela é demonstrativa de que todos os movimentos sediciosos ao longo da Primeira República foram realizados em grande parte por polícias militares. Seja o principal movimento militar, a revolução mais importante em termos de movimentação e de mortes, foi a Revolução de 1924, que teve a participação dos militares da Revolução de 22, dos tenentistas, mas ela foi liderada por um coronel da Força Pública de São Paulo, Miguel Costa. E o Miguel Costa foi o grande líder, tanto que se diz que depois a coluna Prestes, que é decorrência da Revolução de 24, devia ser coluna Prestes / Miguel Costa. Era a polícia militar de São Paulo, que realmente realizou a Revolução de 1924, que desagou depois na coluna Prestes. E a Revolução de 30 não teria o Getúlio vencido a Revolução de 30 não fosse as polícias militares do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, né? Ou seja, a Revolução, o movimento militar, o golpe militar de 1964 foi garantido pela Polícia Militar de Minas Gerais, que desceu à frente
de todas as outras forças, com o general Mourão, mas não é o Mourão, é outro general Mourão de tempos antanhos, e o Mourão levando a Polícia Militar de Minas Gerais. Então, a Revolução de 32, que é a Revolução da Força Pública de São Paulo, ela foi vencida pelas forças da União, mas que estavam representadas pela Polícia Militar de Minas. Foi a Polícia Militar de Minas que ganhou numa batalha do túnel de Queluz, na Mantiqueira. Foi a revolução foi a guerrilha, ou a guerra, a batalha entre as forças da Polícia Militar Mineira contra as forças da Força Pública de São Paulo. Então, no momento em que ele faz esta cooptação das polícias militares, é muito perigoso, porque o Exército Brasileiro ele é formado, na sua base, fundamentalmente por conscritos. O Exército Brasileiro tem cerca de 6.000 homens, pessoas profissionais. Isso só são conscritos, são os convocados com 18 anos, enquanto que a polícia profissionalizada, com preparo efetivo de ação, é a polícia militar. Então, isso é que preocupa muito, porque o presidente já demonstra seu inconformismo com... ele já disse, já falou do AI-5, já falou, o filho também já falou, ele demonstra seu inconformismo com o fato de não haver voto impresso, que é inconstitucional. É um retrocesso, né? Voto de cabresto. É um retrocesso imenso, o voto impresso. Voltamos ao voto de cabresto. E ele disse que se não houver voto impresso, não tem eleição. Ele sabe que pode perder a eleição, porque seu prestígio tem, especialmente com a pandemia, tem caído a cada dia, e ele pode, sem dúvida nenhuma, tomar isso como desculpa para não se conformar com o resultado eleitoral adverso. Vamos falar, continuando ainda sobre o presidente Bolsonaro. O ex-presidente americano Donald Trump, ele foi acusado de crime de responsabilidade ao incentivar a invasão de bárbaros trumpistas no Capitólio americano. O senhor diria que Jair Bolsonaro já ultrapassou qualquer grau de criminalidade atingido por Trump ao promover aglomerações e não cumprir as medidas sanitárias? Olha, de há tempos ele faz isso, né? Não ofensa aos jornalistas, né? A vocês, ele tem uma coleção de atos de falta de decoro, né? Desde a Patrícia de Campos Melo, a Vera Magalhães, né? Que foi chocadíssima, foi acusada de mentirosa e de forma inverdadeira, né? E ontem, vamos ficar no fato recente, né? Ontem, com a jornalista da televisão, acho que Vanguarda de Guaratinguetá, do Vale do Paraíba, foi de uma violência inaudita. O presidente perdeu as estribeiras, falando palavrões, xingando a Rede Globo de canalha, dizendo que a jornalista fazia um serviço porco, porque você tinha feito uma pergunta: por que o senhor foi multado por não usar máscara? Como é que o senhor está voltando a não usar máscara? Ele tira a máscara e diz: está contente porque eu não estou usando máscara? Quer dizer, defendendo as medidas novamente de tratamento precoce, insistindo na cloroquina. Quer dizer, ele dá um mau exemplo, ele propaga a infecção, ele propaga a pandemia, né? Ele está agindo ao lado do vírus e não ao lado da saúde. Então são vários os fatos que já poderiam levar a uma configuração de crime de responsabilidade. Eu participei da elaboração de uma peça feita pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados, ao lado de eminentes juristas, uma comissão presidida pelo ministro Aires Brito, e que nós produzimos, submetemos ao Conselho Federal esse pedido de impeachment com base exatamente na conduta do presidente durante a pandemia, especialmente com relação às vacinas, né? Sem ter os dados ainda que chegaram à CPI. Eu fui convidado a participar
da comissão que assessora a Comissão Parlamentar de Inquérito para fazer uma avaliação das provas ali existentes, documentos e testemunhos que foram colhidos pela CPI. Esse trabalho já vinha sendo realizado e agora eu me acresço a essa comissão para análise desses documentos, dessas provas e configuração legal desses comportamentos do governo Bolsonaro em geral. Vamos para mais um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com o ex-ministro da Justiça de FHC, Dr. Miguel Reale Júnior. Estamos de volta com o programa Laura Campos Entrevista e hoje estamos recebendo um dos mais brilhantes penalistas do país, Dr. Miguel Reale Júnior. Professor, hoje milhares de famílias brasileiras estão chorando seus mortos pela Covid-19. Diante da gravidade da situação, busca-se uma responsabilização política e também criminal. O chanceler Benjamin Netanyahu, ele avisou o então embaixador do Brasil em Israel, Paulo César Meira de Vasconcelos, que há risco do presidente Jair Bolsonaro ser investigado pelo Tribunal Penal Internacional de Haia. Tal correspondência, que é de maio de 2020, inclusive já está em posse da CPI da pandemia no Senado. Professor, o presidente Bolsonaro deve se preocupar em ter disseminado uma agenda de saúde negacionista que minimizava a epidemia, promovia a aglomeração e principalmente a demora injustificável na compra da vacina, ou ter medo da morte por asfixia é só mimimi? Muito bem, Laura. Todos esses fatos estavam relatados lá na nossa petição de impeachment que o Conselho Federal está analisando, e também no aditamento que foi feito ao pedido de processo por crime comum à Procuradoria-Geral da República. Todos esses fatos já estão elencados. Agora, se complicam esses fatos, porque esse documento foi feito antes da CPI, os fatos relatados pela CPI, seja a inviabilização da compra de vacinas ao longo de tanto tempo, seja o Ministério Sombra, né? Várias entidades médicas, inúmeras entidades médicas, fizeram chegar ao presidente um documento com cerca de 70 sugestões baseadas na ciência, na experimentação, no conhecimento científico, e o presidente ignorou. O presidente preferiu ouvir aquilo que lhe encantava, né? Era a repetição da música que já ele tinha aderido, né? Que era a música do tratamento precoce contra a vacina, contra as medidas sanitárias, contra a máscara, contra medidas de isolamento, de não aglomeração. O presidente, ele traz para o Palácio cientistas, pseudocientistas que vão lá falar contra a ciência e repetir para o presidente aquilo que ele queria ouvir. Ele já tinha se manifestado nesse sentido, e ele traz pessoas que vão ouvir para fazer um faz de conta de que ele está seguindo a ciência. E não está seguindo a ciência. Ele desprezou vários documentos, inclusive recomendações internacionais, porque ele estava preocupado com uma única coisa: ele estava preocupado em não ser responsabilizado pela crise econômica, e queria jogar a responsabilização da crise econômica, com a perda de empregos, com o fechamento de empresas por causa das medidas sanitárias, nas costas dos governadores e prefeitos. A única preocupação dele era essa, era ter um inimigo. Ele sempre trabalha nesse antagonismo, né, nesse confronto. E ele tinha que ter o confronto, e o confronto naquele instante era com os governadores e os prefeitos, aos quais ele atribuía a responsabilidade pelo fecha tudo. Eles querem fechar, eu quero abrir. E defendia
e defendia a imunização de rebanho. Que a imunização de rebanho, a OMS já tinha dito, ela não é imunização de rebanho, ela é homicídio. Ela é homicídio. Até porque a imunização de rebanho, ela não se dá com um número pequeno, um percentual pequeno de pessoas contaminadas. Precisa ter 70% das pessoas contaminadas, sabe, com a possibilidade de que elas tenham se salvado. Né? Eu escrevi um artigo, aliás, no Estado, chamado Presidente do Cemitério. Ele pouco estava se ligando que as pessoas morressem. O que ele queria é que as que não morressem o tivessem como um herói que salvou a economia. A única preocupação dele é a reeleição. Tanto que ele festejou, por exemplo, quando houve aquele incidente com a Coronavac, né? Houve um incidente com a Coronavac que um dos voluntários suicidou, ele festejou de ser mais uma que o Bolsonaro ganha. Como ele ganhou contra a ciência? Ele ganhou contra a vacina. Porque era a derrota do seu eventual concorrente, que é o Dória. Eu tomei Coronavac já as 2 doses, já fiz exame de anticorpos, estou com anticorpos suficientes e elevadíssimos. Portanto, eu posso garantir que a Coronavac faz o seu efeito. Eu estou com um nível muito elevado de neutralizante. E sei de vários amigos da minha idade, já com 70 e tantos anos, que fizeram exames e estão com elevada quantidade de neutralizantes. Portanto, é positiva a Coronavac. Que bom que Mas o senhor ele falou festejou isso. que a Coronavac era negativa. É mais uma que o Bolsonaro ganha quando houve o evento do suicídio. Olha onde anda a cabeça desse homem. Professor, você sabe que o Bolsonaro influencia tanto que o mato-grossense hoje não quer tomar vacina, tem uma fila enorme que eles faltam, 5.000 pessoas por dia, porque eles querem escolher. Eles se recusam a tomar a Coronavac, que é o que tem aqui no momento. A influência do Bolsonaro é tão maléfica que hoje está sobrando vacina aqui. Ele sabe que a palavra dele, tanto que ele faz o teatrinho na saída do palácio, com aquele cercadinho com seus asseclas, ele sabe que isso vai repercutir na imprensa, ele sabe da importância da palavra do presidente. Em vez de assumir, como todos os outros mandatários do mundo fizeram, né, que é assumir a condução do país na luta contra o vírus, ele se aliou ao vírus para a garantia do emprego, como se fosse haver a garantia do emprego com a pandemia. Mas, ora, é evidente que a economia se mostrou, deu uma lição, mostrando que só há recuperação econômica quando existe garantias de saúde. Garantia de saúde que dá é a vacina. Até o Trump, então, né? Até o Trump, que no começo também era a favor da cloroquina, logo depois, quando ele viu que era comprovado, passou a vacinar a população. Pelo menos ele não tinha vacinado tanto, ele comprou a vacina, pelo menos. E o Biden é que fez uma coisa extraordinária, que foi conseguir a vacinação em massa através, especialmente, de rede de farmácia. Nós tínhamos uma estrutura jurídica extraordinária, que era a Lei 13.979, aliás, sancionada pelo Bolsonaro. Portarias ministeriais e portarias interministeriais extremamente importantes, demonstrando quais seriam as medidas sanitárias a serem tomadas em conjunto por Estado, por União, Estado e município. Mas ele não, e ao mesmo tempo uma rede extraordinária de grande capilarização, que é a rede do SUS, que nenhum país tem. Podíamos ter vacinado e está vacinando já mais da metade da nossa população. Né? Mas ele desfez tudo. Ele destrói, ele é um destruidor, é o exterminador do presente, ele destrói as instituições. Essas mortes, elas poderiam ter sido evitadas, mas parece que a gente está sendo dominado por uma pessoa perversa que se diverte em ver a dor alheia. É mesmo. Ele disse, eu não sou coveiro, e daí? Vai morrer mesmo, ninguém vai ficar aqui, ninguém vai ficar aqui. Então ele quer antecipar a morte e a festeja, quando ele diz que ganhei mais uma porque o teste da vacina dá errado, em vez de lamentar que a vacina tenha dado errado, aliás, não deu errado, porque era um suicídio. E eu sou prova de que a Coronavac dá certo. Professor Miguel,
Hoje a sociedade brasileira, ela passa por um afã acusatório e ao mesmo tempo punitivista. De um lado, nós temos o Ministério Público, que abusa do direito de acusar e faz denúncias muito mais no interesse deles, às vezes só para tumultuar na imprensa. Do outro lado, nós temos juízes punitivistas, midiáticos, que berram fora dos autos, desmoralizando o devido processo legal. Qual a opinião do senhor sobre isso? Na verdade, quem tem poder tem que saber limitar o seu poder, especialmente o juiz, que tem que se conter na sua imparcialidade e não falar a não ser nos autos. E despolitizar. Por outro lado, o Ministério Público tem um papel muito importante e um papel também de proteção da pessoa humana, em geral. O Ministério Público atua na proteção dos necessitados, na proteção daqueles que são incapazes, né? Mas, ao mesmo tempo, existe uma presunção de poder que leva, muitas vezes, ao abuso de autoridade. Então, tem que haver freios. Esses freios estão nos órgãos de controle. Os órgãos de controle têm que ser independentes. É isto que não adianta ter um órgão de controle que não tenha independência, como o Conselho Nacional do Ministério Público ou o CNJ. Um dos malefícios do país é sempre o corporativismo. Não adianta ter conselhos se existe uma mentalidade corporativa de proteção, né, o judiciário que protege o juiz, que sempre dá um jeito de, mesmo no caso de punição, aplicar uma punição branda, aposenta, e ser condescendente, né? E a mesma coisa com o Ministério Público. Tem que haver, a República se faz pela responsabilização dos atos de abuso de poder. Essa é a democracia, tá? E isso é que o grande malefício, eu acho o maior malefício do que o clientelismo no Brasil é o corporativismo. É o corporativismo que forma os clãs, as áreas privilegiadas que sempre dominaram, e é isto que, aliás, Raimundo Fauro bem descreve, já descrevia nos anos 60, 50, os donos do poder. Raimundo Fauro já denunciava com larga carga de conhecimento sociológico com a história, as forças políticas brasileiras em donos do poder, e essa força é o corporativismo. Professor, para a gente finalizar, 53% dos eleitores de hoje rejeitam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro e 50% não querem de jeito nenhum Lula no comando do Brasil. 46% do eleitorado até agora não sabem quem vão votar. São dados da pesquisa da revista Exame do Instituto Ideia. Ao contrário de 2022, já houve a desistência de João Amoedo e Luciano Huck. Eu sei que o senhor é da turma do nem, não vai nem de Lula, nem de Bolsonaro, isso desde 2018. Mas o Centro Democrático ainda não tem um candidato consistente. O professor doutor Miguel Reale ainda tem esperança na política? Onde é que o senhor se encontra no cenário político e ideológico nacional? Muito obrigado pela pergunta. Me viabiliza dizer o seguinte: nós temos que deixar de procurar nomes. Nós temos que procurar que as forças políticas de centro-direita, centro-esquerda, se reúnam em torno de um programa. Ao invés de apresentar um nome, vamos começar a fazer uma forte união em torno de um projeto. Um projeto que analise o programa da educação, da saúde, da redução da desigualdade, da inclusão social, do avanço tecnológico, né, de reduzir o custo do Brasil, não só apresentando ideias genéricas, mas apresentando essas ideias e as formas pelas quais elas serão realizadas, a consecução dessas propostas. E vamos todos nos reunir. É um momento que se exige grandeza, de colocar de lado as ambições pessoais, porque na hora que surge o nome, os outros se opõem. Não existe nenhum nome que catalise, nenhum nome que se apresente aí fora de qualquer discussão como um nome salvador, e vamos acabar com a ideia de Salvador. Essa salvação da vida brasileira, a busca de Salvador,
Foi o Collor, foi o Jânio, foi agora o Bolsonaro, o próprio Lula. Chega de procurar nomes de salvadores. Vamos apresentar um projeto para a nação. Todos esses partidos, que são os partidos do centro, que se reúnam em torno de um projeto e apresentem um projeto à nação. A nação está cansada, a nação está exausta desta polarização e mais dessa agitação. Dessa agitação. As pessoas querem estabilidade, querem segurança, querem paz, querem saber como vai ser o dia seguinte. Isso só é possível através de um projeto sério, de seriedade. Vamos apresentar à nação um projeto de governo sério. Eu chamaria isso de um presidencialismo congressual, em que todos aqueles que estão reunidos vão participar desse governo, seja como ministros, seja como conselheiros, todos vão participar de um governo para a realização do candidato. Quem é o candidato? O candidato é o projeto de nação. É um centro centrado, vamos dizer assim, na ideia, umas ideias fundamentadoras de um governo, de uma ação governamental. Nesse instante, nós temos uma ação governamental a apresentar à nação para a segurança do cidadão. A confiança das instituições democráticas deriva obrigatoriamente da seriedade. Nós vamos ter confiança se estivermos certos que estamos trabalhando com uma proposta séria por homens sérios, que abrem mão das suas ambições pessoais e em torno da realização efetiva de um governo. Vamos trabalhar para um governo e não para um homem ou uma mulher, tanto faz. Professor Miguel... Mas que não seja salvador ou salvadora. Chega de sebastianismo nesse país. O senhor já ganhou meu voto. O projeto já ganhou o seu voto, o meu voto também. Eu voto no projeto. Dr. Miguel Reale Júnior, meu muito obrigada por conversar comigo. Com certeza eu aprendi muito e eu tenho também certeza, não só eu, mas todos nós aqui de Mato Grosso e também de todo o Brasil, aprendemos nessa aula que tivemos a oportunidade de ter com o senhor. Muito obrigado, muito grato pelas suas indagações tão pertinentes. Foi um prazer participar do seu programa. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela companhia. Continue ligado na programação aqui da TBO, a TV que você se vê.